bispo em uma das maiores denominações evangélicas do Brasil. Responsável por 40 igrejas. Tinha sucesso ministerial, mas era miserável espiritualmente. Quando eu tinha 35 anos, isso em 1996, eu acabei contraindo uma dívida muito grande. Nós, inclusive, entramos em concordata. E, por conta disso, uma tia me falou de uma denominação evangélica. E quando eu cheguei na denominação, com aquela dívida de $1 milhão, em concordata, eu ouvindo a palavra, eu comecei a colocar em prática. Eu obedecia e o problema foi resolvido. E aí eu fui me envolvendo. E eu me lembro que a pastora da igreja, né, casada com um pastor, dessa igreja que eu ia, pediu para o motorista dela me buscar, né, e me levar para a reunião. E aí, ela, no final da reunião, chamou as pessoas que queriam ser batizadas com o Espírito Santo. E eu fui lá na frente. E aí eu recebi uma oração com imposição de mãos. E aí eu caí, né? Caí no chão, e ali era chamado cair no Espírito. E caí deitado no chão, eu comecei a orar em línguas. E eu tive uma sensação boa, né? Quase uma levitação, né? Uma sensação assim. Então eu fui batizado no Espírito Santo. Eu comecei a ser reconhecido na instituição e continuei a minha caminhada, né? E me envolvendo cada vez mais, porque eu tinha sede da palavra, né? Então eu fui crescendo, e aí eu fui diácono, depois de diácono fui a presbítero, e como presbítero eu assumi uma igreja, mas ainda assim como empresário, porque nessa denominação era possível a pessoa ser pastor, bispo e empresário também. E eu assumi uma igreja, e depois eu fui levantado bispo. Eu passei a ser responsável por mais igrejas, e até que eu fui o bispo do nível maior, né, onde eu acabei assumindo toda a Zona Sul de São Paulo. Olha, realmente, o que eu vi aqui hoje é algo que só pode vir do Senhor mesmo. É algo que está no coração do Senhor, porque o que está no coração do Senhor é que as vidas sejam salvas. E nós vimos uma salvação assim, linda, impressionante, tantas vidas se entregando, chorando ao Senhor. Entendendo a necessidade que eu não poderia ser um bispo solteiro, eu namorei, noivei e casei em 10 meses. Eu não verifiquei nada, eu não vi, eu não fui ver qual é a fé dela, não fui nem conhecer a família. Foi realmente uma coisa assim para resolver a situação. E na lua de mel nós já tivemos problemas. Na lua de mel já foi verdadeiramente um inferno. Eu voltei da lua de mel querendo anular o casamento, mas o líder da denominação disse que eu teria que aguentar, não teria que fazer isso, teria que suportar, teria que continuar. Eu já era bispo e ela acabou se tornando também pastora. Então, tanto eu quanto ela, na verdade, estávamos levando aquele casamento por causa da posição. Porque nos últimos 7 anos, a gente vivia em quartos separados. Nós não tínhamos relação marido e mulher. Ainda que eu tivesse prosperidade, ainda que eu tivesse casado, ainda que eu morasse numa casa de 700 metros de terreno, 320 metros de área construída, mas era tudo aparência, e eu tinha uma inquietude muito grande dentro de mim, que eu não conseguia entender o que era, porque se eu tinha o Espírito Santo e eu tinha isso, por que eu tinha essa inquietude? Eu tinha uma busca dentro de mim muito grande, e eu não sabia como resolver, e muitas vezes eu ia pregar e eu ficava pensando assim, mas o que eu vou falar para esse povo, né? Ainda que eu amasse, queria que aquele povo visse o melhor. Eu sempre fui sincero diante de Deus. Mas o que eu ficava pensando que eu vou dar? Porque eles já são salvos. Porque a denominação entendia, salvo uma vez, salvo para sempre. Então, se a maioria ali já era salvo,
Então o que que eu ia pregar? Eu falei, vou pregar prosperidade então. Então eu pregava prosperidade, que era uma coisa que eu vivia, então eu pregava isso, mas assim, pensando muitas vezes, o que é que eu estou fazendo aqui? Até o momento que nós vencemos uma licitação para fornecer uniformes para a EBI, né, da Igreja Universal. E por conta desse contrato, nós tivemos que conhecer a igreja. Então, eu era bispo ali na Zona Sul, bem próximo da João Dias, isso foi em 2010. Então eu comecei, depois que a gente venceu o contrato, eu fui na EBI conhecer, né? E quando eu vi tudo aquilo, a forma como as crianças eram cuidadas, e todo aquele cuidado, aquele zelo, aquilo ali me impactou muito, né? Eu digo que eu fui evangelizado pela EBI. E aí, a partir daí, eu comecei a ficar curioso, né? Eu falei, eu acho que eu vou assistir uma reunião aqui. E aí eu comecei a frequentar, eu dei uma desculpa para mim mesmo, né? Porque eu era bispo, tinha várias responsabilidades. Mas eu dei uma desculpa para mim mesmo. Eu falei, eu vou lá, porque eu preciso conhecer mais da Universal para poder criar produtos. Mas eu sabia que não era isso. Alguma coisa me dizia que ali eu ia resolver o problema da minha busca, que eu também não sabia o que era. A palavra começou a conflitar com aquilo que eu pregava. E eu fui conversar com um bispo da Universal e ele me disse o seguinte, olha, é tão pouca gente que prega o evangelho, continua lá, continua pregando. Continua pregando, vai levando as coisas que você está aprendendo aqui e leva para lá, mas continua pregando. E foi o que eu fiz durante 1 ano e meio. Inclusive levei coisas da Igreja Universal para lá, né, o altar e outras coisas, e outros entendimentos, e começaram a acontecer milagres sobrenaturais. Mas o que realmente me tocou a decisão em novembro de 2011 para sair da denominação e ir para a Universal foi que eu entendi que salvo uma vez, salvo para sempre, não está de acordo com a palavra. Que eu precisava, que era o que eu via na Universal, que eu precisava cuidar da minha salvação todos os dias. Que eu estou salvo hoje e continuarei salvo se eu continuar obedecendo a palavra de Deus. E aí, quando eu entendi isso, eu falei, não, eu não posso continuar pregando contra a doutrina da denominação. Foi o momento que eu tomei a decisão e saí, e foi em novembro de 2011, e fui ser membro da Igreja Universal. E eu percebi que a palavra estava melhorando o meu caráter, porque uma palavra que me chamou muito a atenção foi a palavra justiça, porque eu não pregava justiça. Justiça foi talvez a palavra que mais me despertou para eu vir para a Igreja Universal. Caiu a ficha quando eu recebi uma palavra, ouvi uma palavra que existe o espírito do engano, que faz a pessoa orar em línguas. E aí eu comecei a raciocinar, porque eu sabia que aquela pastora que tinha orado por mim, ela tinha depressão, né? E aí eu falei, poxa, então eu não tenho o Espírito Santo. E eu não tinha frutos, porque se apertasse a mentirinha saía. Eu entendi que durante esses 20 anos, eu não tinha Deus em primeiro lugar, eu tinha a minha posição em primeiro lugar. Eu tinha o líder da denominação em primeiro lugar, a denominação em primeiro lugar. E a minha vida, como que vai para frente desse jeito? Como que eu ia casar corretamente com a pessoa que Deus tinha para mim, se eu não tinha Ele em primeiro lugar? Então, eu comecei a entender que o projeto de Deus é o Espírito Santo, depois o casamento, depois a vida profissional, e assim que o edifício é levantado. Eu sou engenheiro civil e eu sei que não dá para construir a cobertura antes da fundação. E a fundação é o Espírito Santo. No dia 16 de julho de 2017, eu fui batizado com o Espírito Santo. Aí eu tive a certeza porque eu comparei, né, o batismo que eu achava que eu tinha
tido com aquela experiência real com Deus, onde quando eu fui batizado, quando a gente estava lá na busca, eu fui batizado, então veio aquela certeza, veio aquela alegria, veio aquela paz, né? Aquela paz gloriosa, paz que eu não tinha, aquela inquietude, aquela ansiedade, aquele vazio, aquele negócio que me, sabe, que dentro de mim me fazia, sabe, como se eu estivesse sentado num formigueiro, né? Agora eu tenho sossego, eu tenho paz, a gente tem guerra, mas as guerras são para vitórias. E o casamento, né, de 16 anos acabou sendo desfeito porque ela preferiu ficar com os bens materiais do que lutar comigo pela restauração, porque foi essa a minha proposta depois que eu recebi o Espírito Santo. E aí depois disso, o que aconteceu? Eu entendi que eu precisava de uma esposa, mas não uma esposa como eu agi da outra vez. Eu precisava de uma mulher de Deus. Eu precisava que alcançar o favor de Deus. E aí eu comecei na terapia do amor e conheci a Luciana. E aí nós nos casamos na presença do nosso Deus, totalmente diferente, mas assim, é melhor do que eu tive em toda a minha vida. E fazendo uma comparação hoje, né, que eu recebi o Espírito Santo, daquilo que eu, entre aspas, tinha recebido lá no passado, em 97, o Espírito Santo naquela época para mim era o que? Era uma emoção, porque nessa denominação era muito valorizado a emoção, o sentimento, o louvor, né? Então isso tudo fazia com que a gente tivesse um sentimento, uma emoção, mas a vida não mudava. E se a pessoa não recebe o Espírito Santo, não tem jeito, porque até está escrito que a letra mata, né? Então eu conhecia profundamente a palavra, mas eu não tinha vida. Então aquela palavra maravilhosa me matava. Por quê? Porque eu não tinha o Espírito Santo. Hoje eu leio a Bíblia, às vezes parece que as letras estão até pulando, porque a gente vê, eu leio, eu raciocino, eu entendo, eu sou corrigido, eu sou repreendido, eu sou instruído em justiça. Então, a Escritura fala comigo, a palavra de Deus fala comigo. E por conta disso, eu tenho que passar para as pessoas. Porque antes eu ia passar o quê? Eu só podia passar a letra morta, porque é o que eu tinha. Mas agora não, agora eu tenho vida para passar. Quando eu era bispo, eu estava no altar, mas o Espírito Santo não estava em mim. O altar não estava em mim, mas hoje eu sou o altar. Hoje o Espírito Santo está dentro de mim. Então eu tenho muito mais vida, eu tenho vida para dar, o que eu não tinha antes. Hoje eu tenho, porque rios de água viva fluem do interior. E hoje a minha vida é completa, e completa graças ao Espírito Santo. Porque hoje eu sou um homem de caráter, dentro de mim eu tenho paz, e talvez você que esteja me ouvindo, talvez você seja um bispo, talvez você seja um pastor, né, de uma denominação e você está perdido. Não coloca a sua posição, a sua denominação, o seu líder em primeiro lugar, não. Se entrega para Jesus, que Ele vai mudar a sua vida, como mudou a minha.